Pessoal, agora sim, princípios constitucionais da Seguridade Social. Veja, o artigo 194 da nossa Constituição, no seu parágrafo único, diz: compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. Mas, na verdade, você vai encontrar em várias doutrinas que não se trata de objetivos, de metas, mas sim de princípios, né? No caso, princípios constitucionais explícitos, já que tem princípios implícitos. Bom, eu vou tratar de todos esses aí. Princípio, inciso 1, universalidade, uniformidade, inciso 2, seletividade, distributividade, enfim. Vou tratar de cada um. O inciso 7, que fala caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados, nós temos que ter um certo cuidado. Por quê? Porque na sua prova vai constar aí como gestão tripartite. Aí você vai olhar trabalhador, empresário e aposentado, você vai marcar como correto. E não. Na verdade aí, o inciso 7, caráter democrático e descentralizado, a gestão aí, a gestão administrativa, ela é quadripartite. Por quê? Porque vai incluir a participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo, através dos órgãos colegiados. Então, não aparece aí o Estado, não aparece aí o governo, a palavra. Mas você tem que entender que a gestão aí no inciso 7, o parágrafo único do artigo 194 da Constituição Federal, é uma gestão quadripartite. Beleza? Bom, conforme o parágrafo único do artigo 194, que diz que compete ao poder público, leia-se federal, poder público federal, conforme a lei, organizar a Seguridade Social, com base nos objetivos elencados no parágrafo que nós estamos comentando agora, do 1 ao 7, a bem da verdade, são verdadeiros princípios constitucionais da Seguridade Social. E por quê? Porque informam, dão base e fundamentam o sistema da Seguridade Social. Portanto, vai muito além do que metas ou objetivos, como eu já tinha falado na minha introdução. Para efeito de conhecimento, existem os princípios da tríplice forma de custeio e pré-existência do custeio em relação ao benefício, que eu vou falar também, se der tempo. Veja, a lei de custeio, Lei 8.212 de 91, em seu artigo 1º, parágrafo único, ela repete os princípios constitucionais elencados aí no parágrafo único do artigo 194 da nossa Constituição. Começando com a universalidade da cobertura do atendimento. Este princípio aí, da universalidade de cobertura e do atendimento, é limitado aos princípios da seletividade e da distributividade. Questão de prova aí, vai encontrar algo que venha te perguntar nesse sentido. O princípio da universalidade da cobertura e do atendimento é limitado aos princípios da seletividade e da distributividade, que é o inciso 3 do parágrafo único do artigo 194. E também o princípio da universalidade de cobertura e do atendimento é o mais amplo da Seguridade Social e de caráter programático. Importante esses apontamentos aí que podem te ajudar a resolver uma questão de prova. Universalidade da cobertura. Vou falar da universalidade da cobertura e depois da universalidade de atendimento, tá? Universalidade da cobertura. A Seguridade Social deve dar cobertura aos infortúnios, aos eventos ou contingências sociais ou até mesmo problemas sociais. Tudo isso é sinônimo que você tem que dominar. Problemas sociais, como eu falei, infortúnios, eventos, contingências que necessitam de uma atenção especial pelo Estado. O princípio da universalidade de cobertura tem um caráter objetivo, ou seja, trata dos eventos cobertos. Não é absoluto, tá? Proteção na medida da capacidade econômica do Estado, do poder público, e da necessidade dos tutelados, ok? Veja,
universalidade de atendimento. Quer dizer que toda a sociedade poderá ter a tutela, né, a proteção da Seguridade Social a partir do momento que preencham os requisitos previstos na Constituição. Ou seja, contribuição para a Previdência Social, no caso aí, nós estamos falando do beneficiário, tá? Ou segurado, para poder usufruir dos seus benefícios. No caso, Seguridade Social, os pilares, a Previdência Social, no caso aqui, para ter o benefício da Previdência Social, você tem que pagar para poder usufruir dos seus benefícios. Bom, para você usufruir da assistência social, que é outro pilar da Seguridade Social, você tem que ter necessidade, tá? Você tem que ser hipossuficiente. No caso, o deficiente físico que não pode trabalhar por causa da sua deficiência, e ao idoso, 65 anos ou mais, que não possa se manter e nem a sua família possa ajudá-lo, tá? Aí sim, eles, tanto o idoso, 65 anos ou mais, e o deficiente físico vão receber aí o BPC, benefício de prestação continuada, no valor de um salário mínimo. Agora, no caso da saúde, independente do poder aquisitivo, status social ou de contribuição, todos têm direito à saúde. O acesso é universal. Então, nesse caso aí da saúde, você vê plenamente aí esse princípio da universalidade. Então, de fato, o princípio da universalidade só existe na saúde. Questão de prova. Por quê? Porque para a assistência social só vai atender aos necessitados. E mesmo assim, qual necessitado? O deficiente físico, que não possa laborar, trabalhar, e o idoso com 65 anos ou mais, que também não possa se manter. Tá? No caso da saúde, a saúde é direito de todos. A universalidade de atendimento tem um caráter subjetivo de respeito à proteção social, à tutela social. Universalidade de atendimento, então, tem um caráter subjetivo de respeito à proteção social e visando aí a pessoa do que vai se beneficiar. E a universalidade de cobertura tem um caráter objetivo, ou seja, quais os eventos, né, quais os infortúnios, qual a contingência que vai ser coberta pela Seguridade Social. Então você tem que fazer esse contraponto aí. Universalidade de cobertura tem um caráter objetivo, universalidade de atendimento tem um caráter subjetivo. E os dois estão no primeiro inciso do parágrafo único do artigo 194. Agora veja, falamos do tripé, assistência social, saúde, agora vamos falar da Previdência Social. Em relação à Previdência Social, temos segurados obrigatórios, todo mundo tem que contribuir, seja no regime geral de Previdência Social ou no regime próprio de Previdência Social. E o sistema ele é contributivo, tanto por regime geral como regime próprio, contributivo, dificultando assim você visualizar a universalidade de cobertura e do atendimento. Bom, então com isso, você vai ver agora, aqueles que não possuem trabalho, ou seja, não estão no regime geral, que trabalham numa empresa, iniciativa privada, desconto do INSS, e que não estão no regime próprio, RPPS, passar em concurso público, a administração direta, indireta, estão no regime próprio ou não estão no regime geral, eles podem ingressar no sistema de Previdência Social na condição de segurado facultativo. Aí está a universalidade. Lembrando que, para você visualizar de fato a universalidade de cobertura e do atendimento, é o pilar da saúde, porque todos têm direito à saúde sem nenhuma restrição. Saúde, direito de todos. Uniformidade e equivalência, inciso 2. Antes da Constituição Federal, existia um tratamento diferenciado em relação ao trabalhador rural e o trabalhador da cidade. Veja, o trabalhador rural não tinha os mesmos benefícios do trabalhador urbano, trabalhador da cidade, porque os benefícios, no caso do trabalhador rural, tinham um menor valor. No caso do trabalhador rural, ele possuía os benefícios em menor valor. Isso antes da Constituição de 88.
Após a Constituição de 88, houve sim uma uniformização, uma unificação, com a garantia de quê? Da uniformidade e equivalência na cobertura dos problemas sociais, contingências, infortúnios, ok? Ou seja, doenças que a gente já sabe, acidentes de trabalho, reclusão, morte, velhice, etc. Com isso, a cobertura das contingências, problemas sociais, a gente já sabe de qual é salteado aí, deve se dar de maneira igualitária entre o trabalhador urbano e o trabalhador rural. A mesma cobertura dos trabalhadores da cidade deve abranger da mesma maneira o trabalhador rural. Os benefícios e serviços a populações urbanas e rurais devem ser equivalentes no que tange ao valor nominal. O valor nominal é diferente do valor real, que é o valor de compra, sem vínculo com qualquer índice. Eu vou tratar mais à frente, mas de antemão. Já vou dar um spoiler. Valor nominal. O exemplo, trabalhador urbano ou trabalhador rural recebe aí de benefício R$ 1.200. Esse é o valor nominal, R$ 1.200. Aí você recebe esse valor nominal e ele dá para comprar 10 cestas básicas. Ou seja, cada cesta básica saía a R$ 120. Então, R$ 1.200 na cesta básica. Aí daqui a pouco, vem um ano, vem 2 anos, vem 3 anos, você, com seus R$ 1.200, você não compra mais 10 cestas básicas. Você compra 6 cestas básicas. Então, veja, você aqui, na uniformidade de equivalência, equivalente do que tange ao valor nominal. O valor nominal não tem nada a ver com o valor real, tá? Valor nominal, você continua recebendo R$ 1.200, mesmo que esse valor de R$ 1.200, que você, quando começou a receber, dava para comprar 10 cestas básicas, mas que agora, atualmente, dá para comprar só 6 cestas básicas, só 5 cestas básicas, que é o valor real de compra, não tem nada a ver. Você tem que se ater que vai sempre primar pelo valor nominal. Não está vinculado a nenhum índice aí, tá? Vinculado ao salário mínimo. Não, o valor nominal. Você recebe quanto? 1.500. Recebe 5.000? 5.000. Por mais que você mentalmente aí associe a salário mínimo, associe a cesta básica e com o tempo vai diminuindo esse valor de compra, que é o valor real, esquece. É o valor nominal. Eu vou tratar isso mais à frente, mas já estou dando esse spoiler aí para você se atentar, botar lá, não digo nem uma pulga atrás da orelha, botar logo um cachorro aqui atrás da orelha. Bom, uniformidade. Ela versa sobre aspectos objetivos, os problemas sociais que serão cobertos. Problemas sociais, morte, velhice, reclusão, enfim, que serão cobertos, abarcados pelo sistema da Seguridade Social. Equivalência versa sobre o aspecto pecuniário ou do atendimento na prestação de serviço. Pecuniário, dinheiro, ou a prestação de serviço. Qual o serviço que vai ser prestado? Que necessariamente não serão iguais. Cada caso é um caso, né? Mas serão equivalentes. Equivalentes na devida proporção. Ou seja, dependendo do tempo de contribuição, o teu benefício vai ser 1. Quem contribuiu mais, ganha mais, enfim. Dependendo do coeficiente de cálculo previdenciário, depende da idade, depende do sexo, tá? Então, nós temos que ter ideia seguinte, a uniformidade via aspecto objetivo, e a equivalência versa sobre o aspecto pecuniário, né, de dinheiro, custeio, e do atendimento da prestação de serviço, equivalência, ou seja, na proporção. Proporção vai variar. Tempo de contribuição, idade, sexo, coeficiente do cálculo previdenciário. Seletividade e distributividade. Bom, nós temos aqui também 2 princípios, da seletividade e da distributividade. Beleza? Tranquilo. A seletividade quer dizer que irá estabelecer o que? Prioridade. Seletividade, selecionar. Vai estabelecer o que? Uma prioridade através de uma seleção de riscos, ou seja, risco, infortúnio, contingências, que serão protegidos, que serão tutelados através de o quê? De uma legislação ordinária. Ou seja, vai ser selecionado quais os serviços e benefícios que deverão ser prestados, tá? Em conformidade com a capacidade econômica do Estado de bancar. Então, seletividade vai ser a seleção
do risco, vai ser a seleção dos problemas. Ah, doença, reclusão, idade avançada, no caso a velhice, enfim. A distributividade significa atender com prioridade aos cidadãos que necessitam mais, como forma de alcançar o bem-estar e a justiça social, que está preconizada no artigo 193 da nossa Constituição Federal. Tá? Distributividade significa atender com prioridade aos cidadãos que necessitam mais, como forma de alcançar o bem-estar e a justiça social, que está preconizada expressamente no artigo 193 da nossa Constituição Federal. Na distributividade, você vê claramente no pilar da assistência social, só os necessitados. Mas quais os necessitados? Os idosos, 65 anos ou mais, e os deficientes físicos que não podem labutar. Claramente. No caso da Previdência Social, outro pilar da Seguridade Social, você vê aí que só vai ser beneficiado da Previdência, só vai ser aquele segurado que custear, que bancar. Se você não paga a Previdência Social, você não vai ter os benefícios. Beleza? Bom, a seletividade e distributividade ocorrerão conforme a capacidade econômica possível do Estado e com a devida prioridade, ou seja, a seletividade e distributividade devem ser pautadas na medida do possível pelo princípio da universalidade, haja vista o sistema ser universal, claramente no caso da saúde. Mas essa universalidade é dada pelo Estado, ou seja, pela limitação, pela seletividade que vai proteger. Aí que está o princípio da universalidade, o princípio universal. O princípio universal é limitado pelo princípio da seletividade e distributividade. Com isso, estes princípios, seletividade e distributividade, condicionam e limitam os princípios da universalidade de cobertura e do atendimento, que é o primeiro inciso do parágrafo único do artigo 194. Tranquilo? Tranquilo. Assuntos sobre restrições, assuntos sobre condições, assuntos sobre requisitos em benefícios tem a ver com o quê? Com a seletividade e distributividade. Questão de prova, que envolver assuntos de restrições, condições e requisitos para o benefício tem a ver com qual princípio? Com o princípio da seletividade e distributividade. Irredutibilidade do valor do benefício, tá? Veja, estamos diante de uma proibição da redução do valor nominal, ou seja, valor numérico, valor de número dos benefícios. Não tem nada a ver com o valor real, que é o valor de compra. Por exemplo, um cidadão que ganha R$ 1.200 de um benefício jamais poderá passar a ganhar menos que R$ 1.200. Ou seja, o valor nominal do benefício. Agora, esse benefício não protege, não ampara, não abarca o valor real, que é o valor real de compra, que é o poder de compra sob o prisma de quem? Da inflação. Ah, porque quando eu recebi o benefício, R$ 1.200, eu comprava X. Agora, depois de 3 anos, 4 anos, 5 anos, eu compro X, menos X. Bom, mas continuo recebendo o quê? O valor nominal, R$ 1.200. Ok? O que se impede desse princípio é a redução do valor nominal e não do valor real. Questão de prova isso aí, tá? A proteção é do valor nominal. Tem que frisar isso aí. Ou seja, valor de número, independentemente do seu poder de compra. A Previdência Social faz a correção conforme índice previsto na legislação, que geralmente não acompanha o valor de mercado, né? Não acompanha a inflação. Esse que é o problema. O STF uniformizou entendimento, dizendo que esse princípio da irredutibilidade do valor de benefícios assegura a manutenção do valor nominal, do valor do número, R$ 1.200, R$ 1.500, R$ 2.000, enfim, do valor nominal do benefício, tá? Está lá no RE 263.252. E não do valor real de compra, poder de compra. Não tem nada a ver um com o outro. Agora a exceção é o seguinte: quando ficar provado que houve um erro administrativo no pagamento, aí sim será possível a redução.
é a questão da prova lá. Princípio da irredutibilidade. Bom, a exceção é, se o INSS te paga R$ 1.400, né, ao segurado lá, está pagando lá R$ 1.400, mas após uma revisão percebe que pagou a mais, R$ 200 a mais, bom, é lógico que você vai passar a receber, vai haver uma redução, vai voltar para o cálculo exato, correto, que é R$ 1.200, e você ainda vai descontar lá o dinheiro a mais. Estava lá, 1.400, vários meses lá. Foi descoberto, depois de um ano. Bom, você vai reduzir de 1.400, que foi pago legalmente, para 1.200 e vai descontar o que veio a mais. Tranquilo? Você tem que ficar entendido. Bom, observa-se que não existe vinculação do benefício ao salário mínimo. Isso que as pessoas falam aí é lenda urbana. Quando eu comecei a receber o benefício de aposentadoria, eu recebia X salários mínimos. Meu amigo, isso aí é uma ficção do cidadão aí. Lenda urbana, tá? Não há vínculo, tá, nenhum do benefício com o salário mínimo. O menor benefício pago pela Previdência, no caso, o BPC, por exemplo, né, é um salário mínimo. Tá? E tem o maior benefício pago aí, que atualmente é R$ 6.000, mais de R$ 6.000. Em 2018 era R$ 5.645. R$ 5.645,80. Isso em 2018. Hoje já está em 6.000 e pouco ainda. Só fazer uma consulta na internet aí. Então o que acontece? Como o BPC, que é um exemplo, é um salário mínimo, as pessoas, não, porque quando eu me aposentei com 3 salários mínimos, com 4 salários mínimos. Meu amigo, não adianta. Isso aí, você não pode, você vincula porque você quer, mas o benefício não tem vínculo nenhum com o salário mínimo, tá? Isso aí é lenda urbana. Equidade na forma de participação no custeio, no pagamento, tá? Lei 8.212/91. A equidade na participação do custeio é a justa contribuição, haja vista que ter equidade é o quê? Ser justo. Bom, tá? Questão até de semântica. Com isso, leva-se em consideração o quê? A capacidade de contribuição ou a capacidade contributiva do cidadão no momento da participação no custeio do sistema de seguridade social. Tranquilo? Traduzindo-se em miúdos. Quem tem mais condição financeira, paga mais. Quem tem menos condições econômicas, paga menos, tá? Diferente da tributação, indo um pouco aqui para o direito tributário, é diferente da carga tributária, que ela incide aonde? No consumo, para todo mundo, tá? Ao invés de ser na renda. Então, o que acontece na nossa carga tributária? O leite sobe para um assalariado, subiu o leite, subiu a carne, acabou. Ele vai deixar de comer carne, não é? Apagar a luz ali e tal. Agora, para quem tem condições financeiras, pode aumentar o gás, pode aumentar a luz, que ele vai continuar usando o ar-condicionado o dia inteiro na casa dele. Por quê? Porque a carga tributária nossa, ela é basicamente em cima do consumo, não é em cima da renda da pessoa. E aí está a nossa desigualdade em relação à carga tributária. Bom, a cota de contribuição do empregado no regime geral de previdência social, que atinge também, no caso, a iniciativa privada, ou seja, a empresa, de acordo com a sua remuneração, ela vai descontar do seu empregado 8%, 9% ou 11%. E a própria empresa descontar o quê? 20% dela. Ela vai pegar os 20% dela, vai descontar do trabalhador, dependendo da renda, 8%, 9% ou 11%, e repassar para quem? Para o INSS. Tá? Agora, essa questão aí, questão de prova e de entendimento. Veja, em relação à empresa, o trabalhador é aquele que tem que ser protegido, tá? Até porque a empresa tem mais dinheiro do que o trabalhador. Então, nós temos que ter aqui uma atenção toda especial. A cota de contribuição do empregado no regime geral de previdência social, que atinge a iniciativa privada, no caso, a empresa, será de acordo com a sua remuneração. 8%, 9% ou 11%, tá? Beleza. Em relação ao teto da Previdência, então vai ser 8%, 9% ou 11%
em relação ao teto da Previdência. Hoje, esse teto máximo é de 6.433,57. Tá legal? O trabalhador aí de uma empresa ganha 15 mil. Então, ele vai descontar 11 mil em cima do teto da Previdência, que hoje é 6.433,57. A empresa é diferente, tá? O empregado só paga até o teto, esse teto que eu falei aí, de 6 mil, hoje, R$ 6.434, enfim, arredondando. O empregado só paga até o teto, porque ele só receberá o benefício até o teto. Então, a porcentagem dele, 8, 9, 11%, é em relação ao teto. Agora, a empresa, né, que representa quem? O empregador, paga o INSS 20%. É fixo. Mas em cima de quê? Em cima do teto? Não. Em cima do salário de 15 mil. Foi o exemplo que eu dei. Então, veja. O trabalhador que ganha 15 mil reais vai descontar 11% em cima do teto máximo da Previdência, que hoje é R$ 6.434. A empresa, né, patrão dele, empregador, vai descontar 20%, não em cima do teto máximo lá, 6.400, não. Vai ser o quê? Vai ser 20% em cima dos 15 mil reais, tá? Veja, o sujeito passivo nessa relação tributária será sempre a empresa e não o trabalhador. Diversidade da base de financiamento. O inciso 6, parágrafo único do artigo 194, demonstra que a Previdência tem caráter contributivo. Por que eu estou falando isso? Porque na sua prova vai perguntar qual dos princípios constitucionais da Previdência Social tem caráter contributivo. Esse aí, diversidade da base de financiamento, é que vai matar a sua questão de prova, tá? O financiamento do sistema deve ser feito por diversas fontes de recursos, versa a Constituição Federal no artigo 195, para a sustentação do sistema previdenciário, ou seja, através de várias contribuições sociais e recursos orçamentários, somados a vários atores que contribuem, como o cidadão, como o governo, como o empresário, né? O empregador, por exemplo. Então tem vários atores aí que vão contribuir, que vai ter sua contribuição social aí. A finalidade é a segurança e a estabilidade do sistema previdenciário, tá? Do sistema da Seguridade Social. Com isso, podemos dominar o de custeio direto e custeio indireto, tá? Que são essas várias contribuições sociais e recursos orçamentários. A diversidade da Constituição. Artigo 195 e incisos. Vamos lá. Artigo 95. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade. Princípio da solidariedade. De forma direta e indireta. Por isso, custeio direto e custeio indireto é o que vai aparecer na sua prova. Não vai aparecer forma direta ou forma indireta. Vai aparecer custeio direto e custeio indireto. Nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, DF e municípios e das seguintes instituições sociais. Inciso 1, do empregador, da empresa, da entidade, aí equiparado na forma da lei. Inciso 2, do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, está lá no artigo 195, inciso. Inciso 3, sobre a receita de concursos de prognósticos, loteria, enfim, esses concursos de bens de serviço exterior ou de quem é lei equiparado, está lá no artigo 195, incisos. Caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadriparte. Já falamos isso aí, dessa gestão quadriparte. A gestão do sistema previdenciário é quadriparte. Ou seja, com a participação de representantes dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo. Aqueles que têm interesse na Seguridade Social devem participar da gestão. Tá? Bom, nos órgãos, os conselhos com estrutura colegiada, sendo o mais importante, o mais relevante, o CNPS, Conselho Nacional da Previdência Social, que decidem pela vontade da maioria. Essa é a ideia de órgãos colegiados. A maioria decide, tá? Bom, deve existir representante dos trabalhadores nesses órgãos colegiados, deve existir representante das empresas, no caso do empregador, nesses órgãos colegiados,
dos aposentados e do Estado ou governo. Princípios implícitos, princípios da contrapartida. É implícito por quê? O artigo 194, parágrafo único, incisos explícitos. Estamos falando agora de princípios implícitos que vão aparecer de repente em sua prova. Princípio da contrapartida. Todo e qualquer benefício para ser criado, para ser majorado, que é aumentado, ou estendido, deverá demonstrar a correspondente fonte de financiamento, fonte de custeio. Exemplificando, a emenda constitucional número 72 de 2013 estendeu aos trabalhadores domésticos o benefício, ou, como queiram, direito, ao salário família e aos benefícios por acidente de trabalho, só passando a ser exigidos após a sua regulamentação do devido custeio, ou seja, da sua contribuição através do simples doméstico, ou seja, fonte de custeio, simples doméstico. Exemplo claro. Agora veja, contrapartida não tem aplicação nas entidades privadas, conforme o RE 563, somente nas entidades públicas. Tá? Princípio da anterioridade nonagesimal. Tem a ver lá com o princípio do direito tributário. Artigo 150 em diante. Princípio da anterioridade nonagesimal. Ou princípio da noventena. Ou ainda, vocês podem encontrar aí, doutrina ou em questão de prova. Princípio da espera nonagesimal. Você tem que dominar esses sinônimos, tá? É o que você pode encontrar. Lembrando que, para falar do artigo 150, em cima está escrito o quê? Limitações do poder de tributar. Está lá no artigo 150 em diante da Constituição. Limitações do poder de tributar são consideradas cláusulas pétreas implícitas. Por quê? Por serem garantias individuais, embora esteja fora do artigo 5º da nossa Constituição. As contribuições sociais só poderão ser exigidas, cobradas, depois de 90 dias da data da publicação da lei que estiver criado, que estiver originado, instituído ou até mesmo modificado, sendo, portanto, a única limitação temporal, tá? Que é o 90 dias. Está lá, artigo 150 da Constituição Federal, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte. É proibido à União, aos estados, ao DF e aos municípios, que são o quê? Entes políticos tributantes, tá? Nós estamos diante aí, no caso do caput do artigo 50, são explícitos e vedatórios. Limitação aí clara, explícita, expressa e vedatória, ou seja, proibitória. Então, quer dizer, é vedado aos entes tributantes, inciso 3, cobrar tributos. Letra C, antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B, que já vou falar mais embaixo, que é o princípio da anterioridade. A emenda constitucional número 42 de 2003, que criou o princípio da noventena. Foi a emenda constitucional número 42 de 2003 que acrescentou a alínea C do inciso 3 do artigo 150. Agora veja, aqui, princípio da anterioridade nonagesimal, aqui se afasta a regra do exercício financeiro seguinte, previsto no artigo 50, no artigo inciso 3, a linha B, que diz o seguinte, inciso 150, inciso 3, artigo 150, no caput ele fala da vedação, da proibição. Inciso 3, cobrar tributos. A linha B, no mesmo exercício financeiro, ou seja, no mesmo ano fiscal, tá? Em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou majorou ou aumentou. Princípio da anterioridade ou da eficácia diferida, tá? Que esse B visa o que? A segurança jurídica. Estamos falando aqui do inciso 3, a linha B, do ano fiscal, exercício financeiro, ano fiscal, tá? Em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou, majorou. Você vai encontrar na prova princípio da anterioridade ou da eficácia diferida. Os princípios da anterioridade e da noventena estão ligados às normas que estão estritamente focadas
tá? A cobrança de impostos. Elas estão ligadas às normas de cobrança de impostos. Artigo 150, inciso 3, a linha B e C, que é o caso da cobrança previdenciária. A súmula 669 do STF diz o seguinte: norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita à anterioridade, ao princípio da anterioridade. Ou seja, não se aplica a norma que altera prazo de recolhimento. Não se aplica a norma que altera prazo de recolhimento. As contribuições sociais em sentido estrito, ou seja, aquelas que falam do custeio da Seguridade Social, não se sujeitam ao princípio da anterioridade, mas sim à chamada anterioridade nonagesimal ou mitigada, que atua no mesmo formato, no mesmo modo do princípio da noventena, que é um princípio lá do direito tributário, tá? Que a doutrina especifica como anterioridade mínima, ou seja, quando esta se sujeita somente à anterioridade nonagesimal. Com isso, nós vemos a correlação entre o direito tributário e o direito previdenciário. Princípio da solidariedade, já falado, mas vou só reforçar. Aqueles cidadãos que têm melhores condições financeiras contribuem com uma parcela maior para o sistema, né, de Seguridade Social, e os que têm menos condições financeiras, logicamente, contribuem com uma parcela menor. E aqueles que estão trabalhando contribuem para sustentar aqueles que estão já aposentados ou que não podem trabalhar. Tranquilo? Isso. E qual o fundamento desse princípio da solidariedade? Artigo 3 da nossa Constituição, inciso 1, que diz lá na parte final: construir uma sociedade livre, agora justa e solidária. Está aí a fundamentação de quem ganha mais, quem tem mais poder aquisitivo, paga mais. E paga, inclusive, para aqueles que estão impossibilitados de trabalhar. Tá? Este princípio da solidariedade, é a base de todo o sistema de seguridade social. A sociedade como um todo, juntamente com o Estado, vão custear a Seguridade Social e seus pilares: saúde, assistência social e previdência social. No caso da previdência social, o princípio da solidariedade explica e justifica o pacto entre gerações, e esse mesmo pacto intergeracional nós encontramos lá no estudo também do direito ambiental. Forte abraço, até o próximo bloco. Estamos juntos. Até mais.